que que o governo brasileiro não chama o Hamas de grupo terrorista, né? E está certo em não fazer isso, porque ele está sendo pressionado pelo outro lado, inclusive pelos apoiadores de Bolsonaro, a falar isso. Até o Bolsonaro ele tem um alinhamento, ele tinha um alinhamento automático, né, com os Estados Unidos, né, de Donald Trump, entre outros países, né? Ou seja, o Bolsonaro, inclusive, com isso, conseguiu transformar o Brasil numa espécie de cachorrinho de estimação da política de Donald Trump durante um bom tempo, indo de forma contrária à diplomacia brasileira, que sempre foi uma diplomacia independente, exatamente para poder ser um negociador. O Brasil sempre teve essa característica de ser negociador, era um país em que muitos outros países confiavam, né? E não é uma questão de opinião, de posição ideológica interna, é simplesmente uma diplomacia estável e independente, né? Isso acabou indo por terra na época do governo Jair Bolsonaro e agora tenta se recuperar. O que acontece é que as Nações Unidas, né? O Brasil segue junto com uma série de outros países, segue as posições das Nações Unidas. As Nações Unidas não colocam o Hamas entre grupos terroristas, uma série de razões, por causa de controle, eleição, sim, o Hamas é eleito, não é que ele simplesmente toma o poder, ele ganha o poder em determinado momento, então você tem uma série, até porque é o seguinte, o pessoal, a gente vê o Hamas por essa faceta dessas ações terroristas que ele cometeu. Agora, internamente no Estado palestino, o Hamas ele tem uma ação social muito forte. Ele tem uma ação de social, de atendimento, de assistência social, de cuidado interno muito forte. Então, você tem essa dicotomia fora, dentro, o que acontece para a comunidade, para fora da comunidade. É um grupo extremista? Claro que é um grupo extremista, ninguém está negando isso, né? Agora, o ponto é que o Brasil segue as recomendações. Se a ONU considerasse, né, ou seja, se o debate internacional considerasse que o Hamas é terrorista, então o Brasil aceitaria, abraçaria exatamente por conta dessa dimensão, da importância que o Brasil dá a essa dimensão multilateral, né? Outros países, outros grupos islâmicos são listados, né? O Boko Haram da África, o Estado Islâmico, né? O ISIS, né? Então, ou seja, eles são colocados. Agora, países, a Rússia, a China, a Noruega, entre outros, né, não consideram também o Hamas como um grupo terrorista, né? A Suíça e o Brasil, entre outros países da Europa também, e o Brasil acaba também indo junto exatamente por conta dessa posição da ONU. Enquanto isso, outros países, né, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, normalmente países aliados, né, militarmente, assim, têm essa posição, acabam considerando. A questão é que a posição do Brasil, ela pode ser por muitos criticada, mas ela permite, Fabiola, também essa possibilidade Sim. de poder ir fazer uma interlocução e um diálogo. E vários dos analistas, né, que a gente trouxe aqui, que são analistas mesmo, que não estão nem de um lado nem de outro, falam da postura do governo brasileiro, que é uma postura muito adequada, inclusive. O presidente Lula, desde o início, condenou os ataques contra os civis e segue condenando os ataques contra os civis de uma maneira muito clara, né? Babies, their heads cut off. That's what they said. Gunned down, families completely gunned down in their beds. You can see some of these soldiers right now comforting each other. Many of them reserves who jumped into action, leaving their own families behind as well, not knowing the sheer horror that they were about to come to. They say they've never experienced anything like this. This is nothing that anyone could have even imagined when you're walking through here. Baby cribs thrown to the side,